Fala galera, tudo bom? A gente vai trabalhar agora com a inscrição e circunscrição de polígonos. Apesar do nome estranho, a matéria não é muito complicada. E eu vou explicar com bastante calma o que significam esses dois termos e como que a gente vai trabalhar com eles. Eu vou começar com uma coisa mais básica ainda, que é o que é um quadrado e quais são as principais coisas que a gente tem que relembrar dele. Tudo bem? Vamos dar uma relembrada então nos quadrados. Quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais e tem os 4 ângulos retos também. Os 4 ângulos medem 90 graus. O que você tem que saber de importante sobre o quadrado é, primeiro, que a área dele vai ser lado vezes lado. Então, se eu chamar o lado dele de A minúsculo, como eu chamei aqui, a área dele vai ser A minúsculo ao quadrado, que é A vezes A. Tudo bem? Vai ser A ao quadrado. Outra coisa importante é saber o que é uma diagonal dele, que vai ser um segmento que liga dois vértices não consecutivos, e saber como que a gente calcula o tamanho dessa diagonal. O tamanho dessa diagonal é o lado vezes raiz de 2, ou seja, nesse caso aqui seria A raiz de 2. Tá bem? Além do quadrado, é importante a gente saber também como é que funciona uma circunferência, né? Relembrar as coisinhas de circunferência. Então vamos lá. A circunferência é a união de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto pré-determinado que a gente chama de centro. Nesse caso, eu chamei o centro de ponto E. E essa distância do centro até qualquer ponto da circunferência, a gente chama de raio. Nesse caso, eu chamei de R maiúsculo, aqui essa distância do centro até qualquer ponto da circunferência. O que a gente tem que saber sobre a circunferência é como calcular a área dela, que é uma formulinha bem simpática, essa daqui, ó, A igual a πr ao quadrado, e como calcular o comprimento dela também, que vai ser essa outra formulinha, C igual a 2πr. Então, sempre que for pedido qual é a área da circunferência, é a fórmula do A igual a πr quadrado. E o comprimento da circunferência é o C igual a 2πr. Você pode ter percebido que eu preciso do raio para calcular as duas coisas, né? E normalmente o exercício vai me pedir o raio, ou então ele vai me dar o raio, vai pedir outra coisa. Tá joia? Vamos ver como é que funcionam os polígonos inscritos ou circunscritos então. A gente diz que uma circunferência está circunscrita a um quadrado ou a qualquer polígono se a circunferência passar por todos os vértices desse quadrado ou desse polígono. Nesse caso, uma circunferência circunscrita a esse quadrado seria assim, ó. Essa circunferência está passando em todos os vértices. Tudo bem? A gente diz que a circunferência está circunscrita ao quadrado. E a gente diz também que o quadrado está inscrito na circunferência. Para você decorar os dois nomes, pensar que quem está dentro é que está inscrito e quem está fora é que está circunscrito, lembra da palavra interno. O quadrado está interno à circunferência, então ele está inscrito nela. Já a circunferência está circunscrita. Tudo bem? Ela está por fora, circunscrita. É importante você saber diferenciar. Como é que você vai descobrir qual é o raio dessa circunferência? Bom, você lembra que a gente consegue calcular qual é a diagonal do quadrado? Que a diagonal do quadrado vai ser A vezes raiz de 2? Bom, como é que eu calcularia o raio dessa circunferência? É bem simples. O raio dessa circunferência vai acabar pegando metade dessa diagonal. Ou seja, se eu quiser descobrir qual é o raio da circunferência, que é a distância do centro até um dos vértices dela, até um dos pontos dela, é só eu pegar metade da fórmula da diagonal. Então, se a fórmula da diagonal era A vezes raiz de 2, agora a fórmula para descobrir o raio vai ser A vezes raiz de 2 dividido por 2, ou seja, metade da fórmula da diagonal. Bem simples, né? Vamos guardar essa formulinha. A vezes raiz de 2 dividido por 2. A gente vai usar essa fórmula mais para frente, tá bom? E como seria no caso de uma circunferência inscrita? A circunferência, quando está inscrita, é porque ela está dentro do quadrado, certo? Isso que é o inscrita, circunferência inscrita. Então, vamos apagar essa circunferência que está fora, o raio dela, e vamos colocar uma circunferência que está aqui dentro. Ó, essa é uma circunferência inscrita ao quadrado. Para descobrir o raio dela vai ser ainda mais fácil, porque o raio dessa circunferência vai ser a metade do tamanho do lado do quadrado. Está bem claro no desenho aqui, né? A gente tem que o raio da circunferenciazinha inscrita é metade do lado do quadrado. Então, a fórmula para descobrir esse raio vai ser A dividido por 2. Então, o valor do lado, A, dividido por 2, vai dar esse raiozinho. Tá bom? Vamos tentar gravar bem essas fórmulas. Ó, eu vou deixá-las mais organizadas aqui para a gente. Então, as duas fórmulas que a gente viu, uma para a circunferência que está circunscrita e outra para a circunferência que está inscrita, ok?
Isso é para quando a circunferência, essa primeira do R maiúsculo, quando a circunferência está por fora, e a do R minúsculo para quando a circunferência está por dentro. Vamos tentar fazer um exercício, vamos lá. Nesse exemplo, está sendo perguntado qual é a área de uma circunferência circunscrita a um quadrado de lado 12. Pode ver que eu deixei as duas formulinhas aqui para tentar ajudar a gente. É uma circunferência circunscrita a um quadrado de lado 12, né? Então, esse 12 aqui é o lado do quadrado, que a gente tinha chamado de A nas fórmulas. E eu quero saber qual é a área da circunferência circunscrita. Circunscrita era essa fórmula aqui com o R maiúsculo. Então, o que eu vou ter? Que o R é igual ao A, que no caso ali é 12, aí raiz de 2 sobre 2. Então, o R deu 6 raiz de 2. Esse é o raio da circunferência. Eu quero descobrir qual é a área. Lembra que a gente tinha visto lá no começo que a área é π vezes o raio ao quadrado? Nesse caso, então, vai ficar π vezes 36 vezes 2. Então, vai dar 72 π centímetros quadrados de área. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vamos tentar fazer um exercício em que a gente vai usar uma dessas duas fórmulas, tá bom? Se for circunscrita, é a fórmula do R maiúsculo, e se for uma circunferência inscrita, a do R minúsculo, tá? Vamos lá.